Olá! Vamos hoje viver um aprofundamento da Palavra de Deus à luz da terapia? É o que fazemos aqui de segunda a sexta. E estamos aqui nas cartas paulinas, que foi vocês mesmos que votaram e quiseram esse estudo. Onde que eu voto isso, Elisandra? No nosso grupo Filhas do Pai, lá da comunidade Semear. Show de bola, não é? Pois bem, hoje vamos direto ao nosso ponto aqui. 1 Coríntios 14, 33 ao 40. É o que vamos estudar hoje aqui. Né? Deixa eu pegar aqui. 33 ao 40. Show de bola. E hoje o nosso tema é ordem interna e direção de vida. Eu falei no último vídeo sobre Paulo escrevendo para essa turma de Coríntios que eles eram muito cabeça dura. Então, o que aconteceu com eles? Eles se converteram, porque Paulo explicava, ensinava, puxava a orelha, falava bravo. Aqui nesse primeiro 1 Coríntios, tem muita fala que ele está rígido com esse povo. Por isso que ele escreve a segunda carta, né? Que aí ele ameniza um pouquinho a situação. Mas por quê? Porque às vezes nós precisamos disso. Deus faz isso conosco, né? Vamos lá. Ordem interna e direção de vida. Vamos lá. 33. Peguei aqui. Isso mesmo. 33 e 40. Pois Deus não é um Deus de desordem, mas de paz. Só que já deu a cereja do bolo, né? Mas podemos continuar. Como acontece em todas as igrejas dos santos, as mulheres ficam caladas nas assembleias, pois não lhes é permitido falar, mas devem ficar submissas, como também a lei diz. Se querem aprender alguma coisa, perguntem aos próprios maridos em casa. É vergonhoso que uma mulher fale na assembleia. Olha só, vocês vão puxar minha orelha aqui agora, hein? Por acaso a palavra de Deus partiu de vocês? Ou por acaso ela chegou somente a vocês? Se alguém se considera profeta ou inspirado, reconheça que as coisas que escrevo a vocês são mandamentos do Senhor. E quem não reconhecer isso também não será reconhecido. Portanto, irmãos, desejem o dom da profecia e não impeçam de alguém fale em línguas, e que tudo se faça com dignidade e ordem. Pois bem, vamos lá dar prosseguimento a isso aqui. Gente, fiquem tranquilos, porque naquela época tem aquela questão, né? Mulher não podia abrir a boca. É o homem que, né? Nós precisamos nos colocar no nosso lugar. Sim. É interessante que no final se fala, e tudo se faça com dignidade e ordem. E quando ele fala, portanto, irmãos, desejem o dom de profecia e não impeça que alguém fale em línguas. Não está falando só o homem ou só a mulher, né? Mas que nós podemos viver esse processo de profecia para conosco. Mas quando eles colocam esse sentido, a mulher não fala aqui, a mulher vai falar, só o homem vai falar. Por quê? Porque ele está falando essa questão de desordem. E o que acontece? A ordem interna dá direção à vida. Se a mulher queria se espernear e falar lá na igreja, é porque dentro de casa, no interno, ela se esperneava, ela falava. Pois bem, se eu tenho prudência de não falar em certo momento, é porque o meu interno está equilibrado. Ela dá direção à vida. E precisamos ter isso, porque olha só a situação desse povo de Coríntios. Confusão, desordem e falta de direção nos encontros. Os momentos lá, que eles paravam para orar, era uma bagunça, ao se dizer, né?
E o que nós devemos olhar para isso? A desordem externa reflete a desorganização interna. Você, mulher, já começa a pensar. Se você está eufórica demais em um ambiente, é porque dentro de você está inquieto dentro do seu ambiente. Se você está equilibrada dentro do seu ambiente, o externo está equilibrado. Tem-se direção na vida. É claro, tem momentos que é uma euforia, uma festa, uma alegria, uma comemoração, ok. Mas tem-se um equilíbrio, é necessário. E muitas vezes a bipolaridade, a confusão mental, causa a confusão externa, com as pessoas ao redor. Vamos lá, continuando. Vida sem direção gera ansiedade. Organização interna traz paz e clareza. Pergunte para você. Sua vida está alinhada ou confusa? A palavra-chave de hoje é direção. Gente, vocês viram? Fui pegando vários pontos do estudo de Coríntios. Tem a conclusão no final. E no final ele ainda dá uma saudação, né? À igreja lá de Coríntios, né? Que ele fala, enviam saudações a vocês, Aquila, a Priscila, com a igreja que se reúne na casa deles. Enviam a vocês muitas saudações no Senhor, todos os irmãos lhe enviam saudações, saúdem-se uns aos outros com beijo santo. Então, ele fala isso, interessante que ele coloca aqui, né? A saudação é do meu próprio punho, Paulo. Se alguém não ama o Senhor, seja maldito. Maranatá, que a graça do Senhor Jesus esteja em vocês, que meu amor esteja em todos vocês em Jesus Cristo. Né? Interessante ele falar Maranatá, porque vem Senhor Jesus. Essa carta de Paulo nos ensina muita coisa. Interessante pegarmos ela do começo ao fim e parar ali, ruminar, né? Faça isso, passa aqui, escreva se tem dúvida, questões, o que achou, o que não achou. Para nós, como um olhar terapêutico, 1 Coríntios termina aqui. Depois nós vamos no 2 Coríntios. Mas vai se questionando dentro de você essas pequenas questões que aconteceu com aquele povo e que Deus revela a nós. Nessa coisa do amor, fala sobre a ressurreição, né? Fala bastante coisinha, né? Que Deus nos ensinou, né? A viver e a interpretar dentro de nós, pela palavra, né? A sabedoria de Deus, a sabedoria divina, a sabedoria humana, fala sobre isto. Tudo Paulo direcionando aquele povo. Gente, nós precisamos ter um olhar foco em Deus. Gostou desse vídeo de agora? Gostou desse período das primeiras cartas de Coríntios? Deu para se compreender muita coisa? Quer pegar e ler? Pegue e lê com pequenos detalhes para poder ver mais a fundo. Aproveite. Escreva aqui nos comentários. E não deixe de compartilhar. E eu digo para você, compartilhe a playlist inteira. A playlist inteira. Quando você for lá no YouTube, pega a playlist. E aí você vai ver lá a playlist Estudo das Cartas Paulinas. Compartilha ela inteira. Para que a pessoa viva todo esse processo que você está vivendo. E que maravilha foi estar essa semana com você nessa carta de 1 Coríntios. Depois nós teremos a segunda e aí por diante. Tiver alguma sugestão, algum dizer, aproveita, coloque aqui, ok? Desde agora, obrigada e Deus lhe abençoe.